Glória a Deus. Obrigado, Cristina, por esse belo testemunho. Sei que todos foram abençoados. Eu fui muito abençoado por Deus. Deus renovou minha fé com esse belo testemunho, né? É importante, irmãos, testemunhos que a gente às vezes acha que vitória é só aquilo, o resultado final que a gente espera. E a Bíblia ensina que fé, vitória e esperar no Senhor, nem sempre o resultado é aquilo que o resultado final é aquilo que a gente quer, mas sempre vai existir a vitória do ponto de vista de Deus. E quando eu particularmente escuto um testemunho como esse de Cristina, e Cristina tem sido uma aluna assídua da escola bíblica, tem feito perguntas muito interessantes, tem levantado questões muito verdadeiras e válidas. Quando a gente escuta um testemunho como esse, aquece demais o meu coração, né? É como se fosse uma injeção de ânimo, assim. Eu, particularmente, para mim, é como se fosse uma injeção de ânimo, né? Então, louvo a Deus pela vida de Cristina, de Flávio. Sei que Deus tem falado muito ao coração deles nesse período. A mensagem de hoje, amados irmãos, a gente vai começar hoje vai começar uma trilogia. A gente teve aquela trilogia lá na vida de Isaac. A gente vai começar hoje mais uma trilogia. São 3 mensagens que a gente vai trabalhar sobre o assunto fé. A gente tem estudado isso aos sábados. Lá no sábado, a gente tem dado um enfoque mais de estudo mesmo, de escola, conversando, discutindo, levantando as dúvidas. Próximo sábado, a gente vai estudar aquele texto. Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: levanta-se daqui e vai para acolá. Que fé é essa que Jesus estava falando? Eu vou trabalhar esse texto sábado. Mas hoje eu queria começar convidando você para abrir a sua Bíblia lá na carta de Tiago. Tiago, abra sua Bíblia lá em Tiago. Eu queria usar o capítulo 2 de Tiago, dividir esse capítulo 2 em 3 partes e a gente falar de 3 tipos de fé. A primeira fé, a gente vai falar hoje sobre ela, é a fé salvadora. É a fé. É aquilo que a Bíblia fala que é ter fé. Que fé é essa? A gente fala muito, você escuta muito as pessoas dizendo: não, precisamos ter fé em Deus, que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Mas o que é que a Bíblia ensina sobre a fé? O que é que a Bíblia diz que é fé? E que fé é essa que conduz o homem à salvação? Que fé é essa que frutifica? Então, a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre isso, porque mais importante, amados irmãos, bote isso na sua cabeça, fixe isso no seu juízo. Não é importante o que eu acho, não é importante o que de repente o pastor acha, não é importante o que determinado autor diz, o que a gente acha não é importante. Não traduz a realidade. Os nossos sentidos não traduzem a realidade. O importante é o que a palavra de Deus ensina. Tem coisas que a palavra de Deus ensina que eu particularmente gostaria que fosse diferente, porque seria mais fácil para mim, mas não é. E eu tenho que aceitar a palavra de Deus, não tenho que dar jeitinho, não tenho que... Não era bem isso que ele queria dizer, não, era exatamente isso que ele queria dizer. Então, a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre fé. Hoje, a fé salvadora. Próxima quarta, falaremos de quando a fé é testada. Sua fé é testada? A minha é quase todo dia. Mas quando a Bíblia fala disso, que a fé é testada e dá indícios para que a gente possa se autoavaliar. Se aquele período que eu estou passando está produzindo ou não perseverança na minha vida. E depois a gente vai falar na outra quarta-feira, para terminar, uma fé morta. Quais são os indícios de uma fé morta? De uma fé que está me conduzindo para o inferno. Uma fé que ela é regada pelo pecado. A Bíblia fala desse tipo de fé. Então, a gente vai aprender aqui sobre 3 tipos. Hoje, vamos falar um pouco da fé salvadora. Próxima quarta, quando nossa fé é testada. E depois, essa fé que é uma fé morta, que conduz ao inferno. Hoje,
A gente vai abrir em Tiago. Eu queria começar pela última parte de Tiago. Capítulo 2, versículo 20. A partir do versículo 20. É a última parte desse capítulo. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 20 até o versículo 26. Vamos usar esse texto como base e falar um pouco de fé. Se você tiver papel e caneta perto de você, se você tiver papel e caneta perto de você, você pode anotar. O papel mais velho e a caneta mais falha ainda é melhor do que a nossa memória. E serve para que a gente possa lembrar, né? E meditar mais sobre aquilo que está sendo dito. Então, Tiago, capítulo 2. Tiago é interessante porque, curiosidade para os irmãos, Tiago foi uma carta que ela quase não entra na Bíblia. Tiago e Hebreus foram duas cartas que quase não entram na Bíblia. Foi muita discussão, muita oração, na formação do cânon. E aí, por fim, acabaram entrando, porque se imaginava que Tiago estava contradizendo Romanos. Porque Tiago dá um enfoque muito grande em obras e Romanos dá um enfoque muito grande em fé, e achavam que as duas estavam se contradizendo. Só que essa não era a verdade. Na verdade, as duas se complementam. Elas não se contradizem, mas se complementam. E esse texto de Tiago, Tiago capítulo 2, eu vou ler do 20 até o 26. Diz assim: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé coopera com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, meretriz, não foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai bendito, rogo a tua ajuda nesse momento. Peço que o Senhor facilite meu falar, facilite o escutar dos meus irmãos, nos ajuda a entender o texto da palavra de Deus, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor tem colocado como fé e nos ajuda, Pai amado, a aplicar isso em nossas vidas. Nos abençoa assim, nos guarda. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Falamos muito em fé hoje em dia. Fé nisso, fé naquilo. A fé é quase como que um amuleto. As pessoas têm muito mais fé na fé do que fé em Deus. Não, fulano conseguiu a bênção porque ele tem muita fé. É como se a fé fosse algo que possa ser quantificado, medido, e porque aquela pessoa tem muito, ela foi abençoada. É como se Deus estivesse olhando para uma pessoa e dizendo: não, aquela pessoa ali tem fé, então eu vou abençoar ela porque ela tem fé. A gente precisa entender que fé é essa que a Bíblia fala. Antes de mergulhar nesse texto, volte um pouquinho aí para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Volte um pouquinho aí para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, os versos 22 até o 24. Hebreus capítulo 10, dos versos 22 até o 24. Diz assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Se você puder marcar, anotar isso daí, anote. Inteira certeza de fé. Cheguemos de coração, com verdadeiro coração, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Então, ele está falando de se chegar a Deus, preciso me chegar a Deus com certeza de que Deus está me ouvindo. Primeiro ponto, amado, a fé, ela não é uma aposta. A fé não é algo que você diz, não, eu vou pedir a Deus porque
Se eu der sorte, eu vou conseguir. Eu vou apostar aqui. Se der certo, Deus me abençoa. Se não der certo, eu não perdi nada mesmo. Fé não é uma aposta. Precisa se aproximar de Deus, tendo a certeza de que Ele está ouvindo. Preciso ter o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Eu não posso me aproximar com Deus com a fé verdadeira se existe pecado na minha vida, se existe algo que não está tratado na minha vida, se existe algo que está oculto na minha vida. Eu não posso me aproximar, eu não consigo me aproximar de Deus. A palavra de Deus diz para mim ter essa certeza da fé, eu tenho que estar com o meu coração purificado da má consciência. Preciso estar limpo para conseguir me aproximar de Deus. Ele continua, versículo 23, o autor de Hebreus. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Importante aí, veja, ele falou, no versículo 22, inteira certeza da fé, e agora ele fala, vocês precisam estar firmes na confissão da sua esperança. Eu preciso acreditar que, de fato, a minha esperança está viva. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu acho fantástico esse paralelo que a Bíblia sempre faz com a fé. Se você prestar atenção, sempre que a Bíblia fala em fé, aos arredores do texto vai estar falando de esperança e de amor. Sempre que fala, vai estar falando de esperança, perseverança e amor. Aos arredores do texto, isso vai estar envolvido. E aqui ele fala, olha, eu preciso ter fé, preciso ter a inteira certeza da fé, preciso estar firme na minha confissão, e essa fé verdadeira vai me estimular ao amor e às boas obras. Então, meus amados irmãos, ponto importante, se você quiser anotar, isso é muito importante. A verdadeira fé conduz ao amor e às boas obras. A gente não definiu ainda o que é fé, mas um resultado claro da fé é amor e boas obras. Não existe essa ideia de que fé é um sentimento. A gente vive dias hoje que muito daquilo que é sagrado, muito daquilo que a palavra de Deus ensina, isso é transformado em sentimentos. Não, porque fulano, eu me sinto bem com Deus, então é um sentimento. Não, fé não é um sentimento. Fé não é algo que a pessoa guarda para ela, e ela ali tem como que um pote de joias que ela vai lá e... Fé não é isso. Fé é algo que gera amor e boas obras. Então, se eu olho para a minha vida e eu não consigo ver frutos de amor, se eu não consigo ver ações de boas obras que glorificam o nome do Senhor, a gente precisa escutar o conselho do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se, olhe. Essa palavra, essa mensagem de hoje, em alguns momentos, talvez ela possa parecer dura, e ela foi dura ao meu coração, eu precisei meditar muito sobre isso, me confrontei muito sobre isso, meditei bastante sobre os textos, mas o meu compromisso tem que ser ensinar o que a Bíblia está dizendo, e às vezes isso parece ser duro, porque ele está dizendo, olha, se eu não tenho frutos de amor, eu não tenho frutos de boas obras na minha vida, então preciso questionar que fé é essa que eu tenho. Preciso me questionar. O autor ele vai continuar no capítulo 11, Hebreus, ele vai dar agora uma definição do que é fé. Ele vai dizer o que é fé. Veja, Hebreus capítulo 11, os versículos 1 até o 3, ele diz, ora, a fé é, veja aí, a fé ele vai dar uma definição agora, o que é fé. Lembra que antes ele falou de inteira certeza de fé, firmes na convicção, gerando amor e boas obras. Aí agora ele vai dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aí, quando você pega esse texto, os irmãos que fizeram lá nosso curso lá de hermenêutica, eles aprenderam que quando você está pegando um texto, você quer entender o significado do texto, a gente precisa fazer as perguntas certas para o texto. Então, a pergunta que eu preciso fazer para esse texto é, quando eu leio
o firme fundamento das coisas que se esperam, eu preciso perguntar para o texto, o que é que se espera? O que é que o crente em Cristo Jesus ele precisa esperar? O que é que um crente em Cristo Jesus ele precisa desejar de todo o seu coração? É errado eu esperar que as coisas melhorem financeiramente? É errado eu esperar que eu consiga um emprego, que minha saúde melhore? É errado esperar isso? De forma alguma, não é errado. Mas qual é a esperança que tem que estar acima de todas as esperanças? A esperança de todo crente tem que ser estar com o seu Senhor, se relacionar com o seu Senhor. Tem que ser o desejo mais profundo, maior que o ar que a gente respira, que a comida que a gente come, é estarmos perto do Senhor. Se você quiser anotar isso, anote. O que eu preciso esperar me relacionar mais com Deus, me relacionar mais com o Senhor. E a fé é o firme fundamento disso. A fé é a certeza que eu tenho de que se eu procurar o Senhor, eu vou me relacionar com Ele. O autor continua, porque pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pelas palavras de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo foi criado daquilo que não é visto, daquilo que não é aparente. Então, pegando essa definição de fé aqui de Hebreus, a gente volta agora lá para Tiago, quando Tiago ele fala da fé sem obras, quando Tiago dá o exemplo de Abraão e dá o exemplo de Raabe. Vamos pegar isso daqui agora e olhar para o texto de Tiago. Quando você olha lá para esse texto de Tiago, do capítulo 2, você vai ver aí ele relacionando todo o texto, fé com obras. Relacionando algo que não é visível com algo que é visível. E aí você vai ter 3 palavras aí fundamentais. Palavras do grego que, quando a gente traduz, elas significam conteúdo, concordância e confiança. Então, se você, mais uma vez, parecendo professor aqui, ditando trabalho, anote isso daí, é importante. A verdadeira fé inclui conteúdo, concordância e confiança. Conteúdo, concordância e confiança. 3 coisas importantes na fé. A verdadeira fé vai ter intelecto, emoções e vontade. Conteúdo, concordância e confiança, você pode botar do lado de conteúdo, intelecto, do lado de concordância, emoções, do lado de confiança, vontade. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. A verdadeira fé, ela está baseada na verdade de Deus. Por isso, amados, que é importante nós meditarmos na palavra de Deus. Por isso que é importante a gente buscar consolo na palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho. Verdade, amado, não é aquilo que é subjetivo. A verdade de Deus é uma verdade objetiva. Verdade não é algo que me faz sentir bem. Se você pegar as definições filosóficas do início do século para cá, dos anos 1900 para cá, vai dizer que verdade é algo que lhe faz sentir bem. Se algo faz lhe sentir bem, isso é verdade. E aí se constrói toda uma filosofia humanista em cima disso daí. Isso entra no meu juízo, entra no seu juízo, isso aparece na televisão, não dessa forma, e vai dizendo, verdade, só se faz você sentir bem, então é verdade. E não é verdade. A verdade é a palavra de Deus. Vai ter gente que vai dizer que a verdade é subjetiva, que cada um tem a sua verdade. Isso é mentira. A verdade, ela é absoluta. A verdade é a palavra de Deus. Deus, ele é a verdade. Então, o conteúdo da fé é a verdade de Deus. Essa verdade, você recebe essa verdade, você concorda com essa verdade, você entende essa verdade, você sente essa verdade e você confia nela e por ela você é transformado. Você recebe essa verdade, você confia nessa verdade e essa verdade lhe transforma. Esse é a sequência lógica do que a Bíblia coloca
de como a fé atua na minha vida e como atua na sua vida. Olhando para o texto de Tiago, deixa eu colocar isso aqui no chat, que os irmãos podem ver. Rapidinho. Pronto. Olha aí. Então, olhando para esse texto de Tiago, dos versículos 20 até o versículo 26, eu quero falar com vocês em 3 pontos. A fé salvadora está baseada na palavra de Deus. A fé salvadora envolve todo o ser humano, todo o nosso ser, tudo nosso, intelecto, emoções, vontade, desejos. E essa fé conduz para a ação. Então, olhando o primeiro ponto, a fé salvadora está baseada na palavra de Deus. Veja que Tiago, ele vai dar 2 exemplos do Antigo Testamento. Ele vai dar 2 exemplos que são conhecidos pelos seus leitores. Ele vai dar 2 exemplos e 2 pessoas totalmente diferentes. Veja que Tiago fala de Abraão e Raabe. Veja que Abraão, no texto que a gente leu, Abraão foi dito amigo de Deus. Raabe era membro dos inimigos de Deus, da terra que o povo ia destruir, que Deus disse, mate esse povo. E Abraão, amigo de Deus, completamente diferentes. Abraão era um homem piedoso, era um homem que buscava a Deus. Raabe era uma prostituta. Abraão era um judeu, não existia nação judaica ainda, mas Abraão era um judeu. Raabe era uma gentia. O que é que eles tinham em comum? Se a gente pegar pessoas tão diferentes, o que é que Abraão tinha em comum com Raabe? Ambos confiaram na palavra de Deus. Ambos confiaram naquilo que Deus falou para eles. Ambos tiveram confiança naquilo que eles não estavam vendo. Ambos tomaram como certo que aquilo que eles não estavam vendo era verdade e confiaram na palavra de Deus. Veja que a questão não é fé, amém. Não é só apenas a fé, mas é o objeto da fé. Não é só o resultado final, mas todo o percurso. Não é você ter fé nos ídolos, não é você ter fé na fé. Às vezes, amado, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente transforma a fé num amuleto. A fé não é um amuleto. Não é a minha fé que vai fazer que vai fazer com que Deus mova. Não é minha fé, é o poder de Deus. E a minha fé está em acreditar que Deus pode fazer isso. Mas não que, de fato, eu estou obrigando ele a fazer porque eu tenho fé. Você, só adiantando um pouco do estudo de sábado, quando Jesus diz, olha, você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para acolá. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você viu um monte voando para lá e para cá? Quer dizer que ninguém tem fé? Era isso que Jesus estava dizendo? Não, não era isso. Sábado a gente vai tratar um pouco sobre esse texto, mas a fé em si ela não está apontando para o resultado. Não é fé na fé. A gente tem que ter cuidado com isso. É igual, irmãos, quando a gente... É muito comum, e eu sei que a gente faz isso sem maldade nenhuma. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, mas a gente diz assim, não, porque a oração de fulano é poderosa. Não, porque a oração... Geralmente é assim, a oração do pastor é mais poderosa. A oração é mais forte. Não é a oração que é forte. Não é a oração que é poderosa. É o Deus que atende as orações que é poderoso. Não é a oração em si. A gente muitas vezes coloca o foco no ser humano, no resultado que a gente quer, e a gente esquece de que quem está agindo é Deus. Então, não é a minha fé que é importante, mas aquele que contempla a minha fé. Não é a minha oração que é poderosa, mas o Deus que atende as orações que é poderoso. Não é fé, a fé não é uma confissão positiva. Não é eu dizer que as coisas vão dar certo, as coisas vão dar certo, as coisas vão dar certo, e eu só falar que as coisas vão dar certo, que elas vão dar, não é isso. Não é, isso não é fé. Isso é uma confissão positiva que se infiltrou no meio da igreja, desde os anos 60 do século passado, se infiltrou na igreja, vai andando devagarzinho,
O mundo vem entrando também, a gente começa a escutar isso lá fora. As pessoas começam a dizer, olha, fale que vai dar certo, que vai dar. Isso não é fé. Confissão positiva não é fé. E geralmente quem abraça a fé como uma confissão positiva acaba ou se frustrando ou frustrando alguém. Uma das duas acaba acontecendo. A pessoa fica, eu preciso ter fé, vai dar certo, 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 e não dá certo. Aí a consequência da pessoa é, eu não tive fé. Existe alguma coisa na minha vida, e começa a procurar, como o povo diz no interior, chifre na cabeça de... Esqueci o ditado agora, mas começa a procurar coisa onde não existe. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A fé em Deus, a fé é algo em Deus e na sua palavra. A fé está baseada num conjunto de verdades. A fé está alicerçada em Deus e não na subjetividade, mas em Deus. Então a fé está baseada na palavra de Deus. Veja que Tiago usa exemplos da palavra de Deus. Usa Abraão, usa Raabe, pessoas completamente distintas, diferentes, mas ambos confiavam na palavra de Deus. Outro ponto é a fé salvadora envolve todo ser humano. A fé salvadora, essa fé verdadeira, essa fé que a Bíblia exorta que eu e você tenhamos, ela envolve, ela não é, a fé morta, ela fica só no intelecto. Quando a gente for ver isso, a falar sobre a fé morta, a gente vai ver que a fé morta fica só aqui no juízo. Existe uma fé, o próprio Tiago fala, que existe uma fé que é uma fé demoníaca, e os demônios, além de acreditarem com o intelecto, eles sentem também, eles também têm emoções. Eles tremem diante da palavra de Deus, tremem diante de Deus. Então, aquela pessoa que tem uma fé intelectual, ela está pior do que a fé demoníaca, porque os demônios ainda tremem. Eles, além do intelecto, eles têm emoções também com relação à revelação. Mas a verdadeira fé, ela atinge o intelecto, a mente, a gente entende, ela atinge as emoções, os meus sentimentos, e ela atinge também, e isso é importante, a vontade. A fé salvadora atinge o intelecto, as emoções e a vontade. Vou colocar isso daqui. A fé salvadora atinge o intelecto, as emoções e a vontade. Lembra o texto que a gente começou a lendo lá em Hebreus, dizendo, olha, a fé conduz ao amor e à prática das boas obras. Essa é a fé verdadeira. A mente vai entender a verdade, e isso é importante, amados irmãos, não existe uma separação entre fé e raciocínio. Você agir com base na lógica não é você agir sem fé. Agir com fé não é agir de forma impensada. Isso não é fé. Isso é irresponsabilidade. Lembra quando Satanás disse para Jesus, olha, lança-te daqui de baixo, porque ele dará ordem aos teus anjos e eles vão te sustentar. Jesus não tinha fé? Claro que tinha. Mas ele disse, olha, não vou tentar o Senhor, meu Deus. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Não vou tentar. Não vou agir de forma irresponsável. Então, a verdadeira fé, ela está aqui no juízo. A gente pensa antes de agir. A gente busca entender da palavra de Deus, busca a vontade de Deus. Quando tem dúvidas, busca conselhos de irmãos, busca... Deus levantou uma autoridade espiritual na sua vida, o seu pastor. Você procura o seu pastor, conversa com ele, pede conselhos a outros irmãos. Tem dúvida, busca entender melhor as coisas. Está aqui, a fé verdadeira vem para o intelecto. Só que ela não fica só aqui, ela também desce para o coração. Além de ficar aqui, o meu coração agora deseja essa verdade. O meu coração entende que eu preciso me relacionar com essa verdade, que eu preciso aprender mais dessa verdade e que depois eu preciso ser transformado por essa verdade. A minha vontade vai agir agora com base nessa verdade. Aquele que mentia, agora não minta mais. Aquele que roubava, agora não roube mais. Aquele que, se você fazia alguma coisa errada e agora você não faz mais, você está fazendo isso por meio da fé.
transformação que houve na sua vida. Então, a mente vai entender a verdade, o coração vai desejar essa verdade e a sua vontade vai agir com base nessa verdade. Vou colocar aqui no chat, que você pode acompanhar também. E um terceiro ponto importante, e aqui, para a gente terminar, a fé salvadora vai conduzir para boas ações. A fé salvadora, ela não vai ficar parada, ela vai conduzir para ação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vá comigo lá para 1 Tessalonicenses 1:3. A gente vai ler mais 2 textos só antes de terminar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses 1:3 diz assim: lembrando-nos, começo da carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele está dizendo que está orando pelos Tessalonicenses, aí ele diz no versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Preste atenção, da obra da vossa fé. Olha, eu estou me lembrando sem cessar do resultado daquilo que vocês fazem por meio da fé. Aí veja, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Paulo aqui, ele é fantástico. Ele relaciona verdades eternas com evidências externas. Ele relaciona algo que você não consegue ver com algo que você consegue ver. Por exemplo, você não consegue ver a fé. A gente não tem um aparelho de fé, um medidor de fé das pessoas. A gente não consegue ver. Mas ele diz, eu não consigo ver a sua fé, mas eu consigo ver as obras resultantes da sua fé. Eu consigo ver o trabalho da sua fé. Eu consigo ver a operosidade da vossa fé. Eu consigo ver a sua fé agindo. Posso não ver a fé, mas eu vejo a evidência externa da sua fé. Gálatas capítulo 5. Deixa eu colocar isso daqui. Gálatas capítulo 5. Fé conduz trabalho e operosidade. E lá em Gálatas capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor, uma fé que age. Então, uma fé que produz obras de amor. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Se, de repente, apareceu lá no grupo da igreja que precisa orar pelo irmão tal, que ele está indo para a UTI, porque ele precisa de oração, porque a situação é grave e tudo mais. Se isso não mexe com o meu coração, e se isso não mexe com o seu coração, eu preciso me perguntar, a minha fé está gerando amor? Eu preciso me perguntar. Se um pedido de repente, um irmão que está ali conosco todos os dias, está passando por uma situação difícil, e eu não me pergunto como que eu posso ajudar esse irmão, eu preciso me perguntar, rapaz, que fé é essa que eu tenho? É uma fé baseada só naquilo que eu quero? É só, como tem um ditado popular, é só o venha a nós e o vosso reino nada? Eu quero a minha fé apenas para ter coisas, para ter coisas, para ter coisas? Lembra o texto lá em Jeremias, quando diz, se o meu povo se humilhar, se orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tiago fala aqui, olha, se vocês pararem de pedir por coisas vãs, mas se orarem uns pelos outros, olha, eu vou atender aquilo que vocês estão pedindo. Então a gente precisa se perguntar, a fé, ela produz operosidade, a fé, ela produz trabalho, a fé produz que eu me importe com os outros. Esse texto de 1 Tessalonicenses vai falar ainda de esperança, que produz perseverança e firmeza. A gente aqui, pelo tempo, não vou falar sobre isso. Na aula de sábado, a gente fala um pouco mais sobre esse ponto também. E do amor, que vai produzir esforço e abnegação. Mas
Tiago vai explicar aqui que a fé, tanto no caso de Abraão como no caso de Raabe, produziu ação. No exemplo de Abraão, você vê no capítulo 15, Deus dizendo, a Bíblia dizendo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aí no capítulo 22, Deus pede para que ele ofereça Isaac como sacrifício. E ali é interessante que Hebreus 11 diz assim, Hebreus 11, 18. Nesse caso de Abraão, quando ele vai oferecer Isaac como sacrifício. Aí o autor de Hebreus diz assim, no versículo 18, Hebreus 11, 18. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. No capítulo 22 de Gênesis, anterior a isso, Deus já tinha dito para Abraão, Abraão, a sua descendência será chamada por meio de Isaac. Aí Deus disse para Abraão, Abraão, vá sacrificar Isaac. Então, o autor de Hebreus está dizendo que Abraão acreditava que se ele sacrificasse Isaac ali, se aquele cutelo tivesse descido, tivesse matado Isaac, Deus iria ressuscitar Isaac, porque a promessa de Deus era por Isaac será chamada a sua descendência. A posteridade de Abraão viria por Isaac. Então, como Deus prometeu isso para ele, ele acreditava, mesmo que eu mate esse menino, Deus vai ressuscitar ele, porque através dele a minha posteridade será prolongada na terra. Veja que a fé dele se revelou em uma obra, algo visível. Abraão ele não foi salvo por obedecer esse mandamento. Só que a obediência dele provou que ele já era salvo. Os irmãos estão entendendo? Ele não foi salvo porque obedeceu. Foi por isso que ele foi salvo. Mas o fato de ele obedecer provou que ele era salvo. Mostrou que ele já era salvo. Então, Abraão não foi salvo pela fé mais as obras. Ele foi salvo pela fé, que conduziu às boas obras. Então, preciso olhar para a minha vida, você precisa olhar para a sua vida e procurar. A fé que eu tenho é uma fé que tem produzido boas obras. É uma fé que tem produzido obras de amor. É uma fé que faz com que eu me importe com meu irmão. É uma fé que faz com que eu me importe com a igreja. É uma fé que faz que eu desejo o melhor das pessoas que estão ao meu redor, que eu quero falar da mensagem de Cristo para as pessoas que estão ao meu redor. Esse foi o exemplo de Abraão. Tem um exemplo de Raabe também. Rapidamente, Raabe, ela creu e agiu. Veja que ela ouviu a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Josué, capítulo 2, que ela ouviu e desfaleceu o coração. Ela diz assim, olha, nós ouvimos e o nosso coração desfaleceu, não há ânimo mais em ninguém aqui, porque a gente sabe que da presença de vocês, porque o vosso Deus é que é Deus. Ela escutou e ela creu. E ela não só escutou, não só creu, não foi só na mente, não foi só no coração, ela entendeu a palavra de Deus, gerou um sentimento e ela agiu. Desceu para a vontade. Ela age, ela vai esconde os espias. Veja que aí Hebreus capítulo 11 coloca Raabe como um herói da fé, uma heroína da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, achando em paz, acolhendo em paz os espias. Então, veja, tem um exemplo de Abraão, um exemplo de Raabe, a fé que está conduzindo para as boas obras, a fé que conduz para obras de amor. A Raabe é que ela age, e logo interessante que logo depois Raabe, ela vai se casar com um camarada chamado, se eu não me engano, é Salmão. Salmão vai ser pai de um sujeito chamado Boaz. E os irmãos sabem, Boaz vai se casar com uma mulher chamada Ruth. Ou seja, Boaz, ele, vendo a situação de Ruth, que era uma estrangeira, lembrou da situação da mãe dele, que também era estrangeira. E ela entra na genealogia do Senhor. Então, falando aqui rapidamente, convido os irmãos apenas para abrirem em 2 Coríntios, capítulo 13, quando a gente está falando de fé, nesses dias que a fé é apenas, é muito mais uma confissão positiva do que aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a fé verdadeira, ela conduz para as boas obras. A Bíblia ensina que a fé verdadeira, ela vem da mente, ela tem o nosso intelecto, o nosso raciocínio, as nossas emoções, e
se expressa através das nossas ações. Quando eu preciso olhar para a minha vida, preciso me confrontar. E aí, quando eu me deparo com um texto desse, de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, 2 Coríntios 13, 5, ele escreve: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Esse foi o conselho do apóstolo Paulo. Quando ele trata com a igreja de Corinto tinha todo o problema que você puder imaginar existia na igreja de Corinto. Todo o problema. Paulo vai tratando todos os problemas e no finalzinho da carta, ele vai dizer, olha, examinem-se se vocês estão realmente na fé. Examinem-se. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se já não é que estáis reprovados. Veja que a palavra é muito dura. Eu pensei umas 10 vezes antes de colocar esse texto aqui na mensagem. Eu pensei umas 10 vezes. Eu confesso que eu orei, eu pensei, rapaz, devo colocar, não devo. Tratei ele na aula de sábado passado, com o pessoal. Pensei umas 10 vezes, porque eu sei que é um texto duro. Mas ele está falando, examinai-vos vós mesmos, se realmente estáis na fé. Nessa fé salvadora, nessa fé que, de fato, produz boas obras. Uma fé que eu posso me perguntar, eu posso parar e me confrontar diante de Deus e perguntar, será que realmente eu reconheci o meu pecado diante de Deus? Eu, de fato, reconheci que eu sou um pecador diante de Deus? Existe um desejo forte no meu coração de fugir da ira vindoura que vem? Eu acredito, eu compreendi de fato que Cristo morreu pelos meus pecados. Eu já confessei esse Cristo como meu Senhor e Salvador. Será que houve um tempo que eu sinceramente me arrependi dos meus pecados? Eu já chorei pelos meus pecados? Será que eu já parei para entender que foram os meus pecados que estavam prendendo Cristo ali na cruz do Calvário? Que foi o próprio Deus que morreu por mim? Eu já confessei esses meus pecados, eu me arrependi desses meus pecados. Eu estou procurando de fato mudança na minha vida diariamente. Será que eu acredito de fato que eu preciso pregar a salvação para os outros? Será que eu tenho prazer na intimidade com Deus e buscar ao Senhor? E aí veja que a fé verdadeira conduz para as boas obras, e a principal obra que eu e você podemos fazer é falar de Cristo para as pessoas. Essa foi a ordem do Senhor. Falem de mim, anunciem, façam discípulos, vão pelo mundo afora. Foi uma ordem do Senhor. Façam discípulos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estarei convosco todos os dias. É interessante que a gente gosta de pegar só esse finalzinho, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o contexto diz que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, enquanto a gente está indo, pregando, anunciando, fazendo discípulos. Depois de toda aquela sequência, ele estará conosco. Enquanto a gente está fazendo aquilo, o Senhor está conosco. Preciso fazer essa pergunta. Se algo pode ficar no seu juízo hoje, para você dormir pensando sobre isso, a minha fé tem produzido obras de amor ou é apenas uma confissão da boca para fora? Eu consigo identificar na minha vida, de fato, obras de amor que glorificam o nome do Senhor? E obras de amor não quer dizer que você precisa estar aparecendo, que você precisa estar em evidência. Isso não tem nada a ver com isso. Você pode ter o seu pote cheio de obras diante do Senhor e ninguém nem sabe. Não é isso. Mas é um desejo sincero de estar com o Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que você tenha aprendido um pouco mais do Senhor. Os textos ficaram aí para que você possa, de repente, copiar depois, rever os textos, ler, uma dica importante, reler os textos depois, leia a carta de Tiago, veja o que eu falei. Aí você vai dizer, rapaz, eu concordo, não concordo. E aí a palavra vai começar a ficar no seu juízo. Aí depois vai descer para o seu coração para depois você agir. Louvado seja Deus.